Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estarei disponibilizando as duas aulas dessa semana. Essa aula que eu estou gravando compreende a aula da disciplina Técnicas Administrativa. O tema dessa semana é Gestão de Conflitos. Então, essa aula é referente à semana agora, essa dia 21 a 24 de abril. Eu só estou disponibilizando hoje no dia 22 de abril por conta do feriado, né, de ontem. Então, comuniquei vocês lá no Google Sala, explicando. Então, acabei disponibilizando hoje, por conta do feriado de terça, tá? Essa atividade, ela pode ser, a atividade que vai ser passada no final da aula, ela pode ser entregue até na segunda-feira, tá? Eu falo que essa aula compreende a semana de 21 a 24 de abril, que no caso até sexta-feira, para vocês se orientarem, né? Qual dia da semana é essa aula. Mas eu estou recolhendo as atividades até na segunda-feira, porque na terça eu vou disponibilizar os vídeos da semana, outros vídeos, né? Então, toda terça eu vou disponibilizar vídeos da semana. Então, eu vou estar recebendo as atividades até segunda-feira, ok? Bom, então, a aula dessa semana da disciplina de técnicas administrativas, a gente vai falar sobre gestão de conflitos. Vamos entender primeiro o que é conflito, né? Eu sempre gosto de começar com o título de fato ali da aula, para a gente se aprofundar mais no assunto, né? Então, conflito vem do latim conflictus, que significa choque entre duas coisas, embate de pessoas que lutam entre si, certo? Então, a gestão de conflito, né? Do que se trata no caso? Nós sabemos que cada ser humano tem uma história diferente, né? Nós temos uma experiência de vida diferente, personalidade diferente, interesses, objetivos diferentes um do outro. E a diferença ela é gerada na peculiaridade de cada indivíduo, né? Porque nós somos diferentes uns dos outros, então somos peculiares, né? Então os conflitos eles são gerados por conta de diferenças, já que os objetivos de cada um pode convergir de um dos outros, né? Então pode ter conflito e embate, né? Por causa que um tem uma maneira de pensar diferente do outro, né? Então o conflito ele se torna, ele gera por conta disso. Então a gente pode dizer que os conflitos eles são inevitáveis, caracterizando-se como uma divergência, um antagonismo. O conflito é o oposto de cooperação, né? A interferência de uma das partes para que ocorra o conflito pode se dar por duas maneiras. Vamos ver aqui no slide. A primeira maneira, né, vamos falar, né, delimitar o caso de gestão de conflitos dentro do ambiente corporativo, de uma empresa, né? Eu acho que existe conflitos externos, né, conflitos pessoais no nosso dia a dia, mas a aula se trata do conflito dentro da empresa, da gestão dele. Então, existem dois tipos de conflito, o ativo e o passivo, né? Ativo é por meio de uma ação que provoca obstáculos. Então, tem conflitos que são gerados por conta de uma ação, né, mal sucedida que acabou tendo conflito aí. E tem também o conflito passivo, que é mediante a uma omissão, que é a não ação. E é interessante que uma das aulas, na aula passada, na semana passada, que foi de outra disciplina que eu passei sobre cidadania, nós falamos também sobre ativo e passivo, né? Nós falamos sobre cidadania ativa e passiva. E a palavra em si, ela já até mesmo fala o que significa. Ativo é uma pessoa que tem uma ação e passivo é aquela que não tem ação. Então, aqui mesma coisa, tem um conflito que ele é gerado por conta de uma ação e um conflito por conta de uma não ação. Essas duas maneiras, né? E nós podemos classificar o conflito pessoal, né, em dois tipos, né? Existem dois tipos de conflito ali pessoal. O interno, ele é um conflito com nós mesmos. Então, ou seja, trata-se de um conflito psicológico, intraindividual, de caráter íntimo e pessoal. Então, envolve sentimentos, opiniões, desejos, motivações que divergem entre si. Então, esse conflito, ele está presente em nós, no nosso psicológico, né? Então, isso dificulta a escolha de uma alternativa de que vamos tomar por conta desse conflito interno. E o conflito externo, ele é um conflito que envolve duas ou mais pessoas, certo?
Aqui eu coloquei 2 exemplos. O exemplo de um conflito interno, por exemplo, trabalhar em um regime de hora extra, no recesso e fazer uma poupança, ou viajar com toda a família para a praia, mas não fazer uma poupança. Esse é um conflito pessoal, interno, que você tem que ter contigo mesmo. E aí, eu vou trabalhar em regime de hora extra, no meu recesso e fazer uma poupança, ou eu vou viajar com a minha família e não fazer poupança? Então, é um conflito que você tenha de ideias. E o conflito externo, eu coloquei um exemplo aqui, um diretor de recursos humanos, ele deseja aumentar os salários dos funcionários com o intuito de incentivá-los a permanecer na empresa. Já um diretor de finanças, ele deseja congelar os salários para conter as despesas e manter a empresa saudável financeiramente. Há um conflito, uma divergência, né, entre gestores, né, grandes gestores ali dentro dessa instituição. Então, esse é um conflito externo, um exemplo de um conflito externo. Existem vários tipos também, níveis de gravidade de conflito. Tenho percebido que ambas as partes percebem a existência de um conflito, né? Ambos os funcionários percebem que há um conflito e compreendem as diferenças existentes. Tenho experienciado que é o conflito que provoca sentimentos de raiva, medo, descrédito, hostilidade, e caracteriza-se por um conflito velado, ele é dissimulado, ele é oculto, sem manifestação clara. E o manifesto, que é um conflito já expresso, sendo manifesto pelo comportamento, tem interferência tanto ativa quanto passiva, e é chamado de conflito aberto, não havendo dissimulação. Agora vamos entender, a gente já falou sobre o processo decisório na aula passada, mas uma aula ela está relacionada à outra, né? O decidir é um processo cognitivo, ele é complicado e há uma dúvida, gera uma dúvida a respeito de várias opiniões que precisa se combinar com uma escolha que elimine incertezas. O decidir significa ir além do momento da escolha, da decisão em si. Decidir significa necessariamente escolher entre uma ou mais alternativas ou opções. A gente viu na aula passada que existem várias técnicas que as empresas utilizam, né, como a MASP, para solucionar determinados problemas, né? Então, o processo decisório, ele também está presente na gestão de conflitos. Então, o gestor, ele precisa solucionar um determinado problema, né? De um conflito. Então, vai usar o processo decisório também. Estilos de gestão de conflitos e estratégia utilizadas, né? Existem vários tipos de gestão e estratégia utilizada pelo gestor para poder eliminar um conflito, né? Ali entre funcionários, na empresa, setores. O comprometimento e compromisso. Ambas as partes envolvidas no conflito abrem mão de alguma coisa que se possa caminhar na direção da solução do conflito. Então, há essa resolução aí de estratégia de conflito, para eliminar ele, que no caso, ambas as partes do conflito abrem mão de alguma coisa para poder solucionar. Tem a evitação e evitamento, que é quando as partes envolvidas não encaram o conflito, fazendo a opção por não reconhecer ou não tentar solucionar o conflito. Já é um conflito mascarado, prefere não tocar no assunto, né? Acomodação, suavização, cooperação, que é uma das partes abre mão de suas crenças e permite a vitória da outra parte, e não a solução do problema que levou ao conflito. Então, uma das partes abre mão da sua razão, podemos dizer assim, e deixa a outra seguir, ganhar com aquele problema gerado ali. Ou competição, que é uma das partes consegue o que quer pela força ou poder, modalidade do tipo perde-ganha, causa frustração e desejo de vingança. Então, a competição, uma das partes consegue o que quer pela força ou pelo poder. De alguma forma, eles conseguiram, a partir da força ao outro, em cima do outro, ganhar. A amenização é quando se busca mais as semelhanças do que as diferenças, de modo a abrandar e reduzir o componente emocional presente no conflito, também não leva à resolução do verdadeiro conflito. A gente vai ver que determinadas estratégias utilizadas não vai culminar na resolução do conflito, mas são estratégias que são utilizadas, né, dentro de uma gestão de conflitos ali dentro de uma instituição, de uma empresa. A colaboração, né, que é o método cooperativo positivo,
solução do conflito de forma conjunta, através de um comum acordo. Forma assertiva de resolver um conflito, pois todas as partes vencem. Deve-se deixar as metas originais de lado e trabalhar juntos para estabelecer novas metas em comum. Outra coisa interessante, né? Existem dois tipos de conflitos também dentro da instituição: os funcionais e os disfuncionais. Conflitos disfuncionais são de cunho comportamental. Muitas vezes ele é ligado à antipatia, não aceitações, inflexibilidade, etc. Em outras palavras, são os conflitos que não têm nada a contribuir com o andamento do trabalho. Então, os conflitos disfuncionais são conflitos que são gerados por antipatia. Não tem fundamento para ter aquele conflito. A pessoa gerou o conflito por não aceitar outra, por ser inflexível a alguma questão que foi imposta para ela. Então, é um conflito disfuncional. Já o conflito funcional agrega valor ao grupo, merecendo atenção para o que a reflexão seja promovida. E é nesse tipo de conflito que existe a possibilidade de evolução a partir dos problemas existentes. Então, a gente deve perceber que os disfuncionais são conflitos que não agregam valor. São conflitos que são gerados pelos funcionários por antipatia, não tem um fundamento. Porque tem conflitos que acontecem porque, de fato, realmente houve um problema ali, ambas as partes acabaram convergindo ideias, mas esse conflito agrega valor, porque no final vai ter uma solução de problemas, vão aplicar o MASP, vão aplicar ali um processos decisórios e vão chegar numa solução de problemas, né? Mas um conflito disfuncional, não. Bom, vamos partir já para a atividade dessa semana, dessa matéria. Para um gestor lidar com a gestão de conflitos, é necessário negociar com ambas partes, certo? Então, ambas as partes conflitantes, no caso. E, por vezes, em um jogo de negociação, temos o ganha-ganha, o qual diz que, à medida que um perde, o outro ganha, podendo, assim, não resolver a situação de um conflito gerado. Em um ambiente corporativo, a habilidade de resolver conflitos é essencial e deve beneficiar todos de forma cooperativa. Depois do conhecimento obtido nesta aula, responda as perguntas a seguir. Primeiro, para você, aprendiz, qual a importância do papel de gestão de conflitos dentro do ambiente corporativo? E quais habilidades um gestor deve ter a fim de solucionar um possível conflito? E como funcionário de uma organização, de que forma você pode evitar e também não colaborar com conflitos disfuncionais dentro da sua empresa? Lembrando que o conflito disfuncional, como a gente viu anteriormente, é aquele conflito que é ligado à antipatia, que foi gerado por conta que não gosto do outro, teve alguma questão pessoal que não tem fundamento, que o outro gerou um conflito por antipatia, por inflexibilidade, não aceitação de alguma ideia do outro, mas esse é um conflito disfuncional. Então, aqui a pergunta no 2. Como funcionário de uma organização, de que forma você pode evitar e também não colaborar que o outro faça isso, ou tenha os conflitos disfuncionais dentro da sua empresa? Então, são duas perguntas, vocês vão responder como a gente tem respondido aí no documento Word que eu vou disponibilizar no Google Sala, e vocês vão estar anexando o trabalho ali na plataforma para eu estar corrigindo, ok? Então é isso, gente. Foi uma aula rápida, são bastante informações, né, que foi passada aqui, e eu quis ser breve também, né, por conta do vídeo não ficar longo. Mas vocês vão estar aí, pode ver o vídeo quantas vezes for necessário para poder estar aí gerindo as informações para estar fazendo a atividade, ok? Qualquer dúvida, entre em contato com o chat lá do Google Sala, tá? Lembrando que a gente está entrando em contato sempre por ali. Ali está sendo o nosso instrumento de comunicação, tá? Então, sempre quando tiver uma dúvida, pode enviar lá no chat, eu vou estar respondendo, tá? Então, é isso para a aula dessa semana de técnicas administrativa, gestão de conflitos. É uma
É uma questão muito pertinente nós entendermos e sabermos, por mais que seja um papel de um gestor, né, ter a gestão dos conflitos, mas nós, como funcionários, também temos uma forma de colaborar e não colaborar para que gere conflitos, né? Então é isso. Tenha uma semana produtiva, com aulas ali que vocês possam conseguir reter informações e conhecimento. E é isso. Até mais. Até a próxima.